Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Guia Brasil América e este aqui é o Papo Sem Censura, sua dose semanal de realidade. E hoje, mais uma vez, teremos um Papo Sem Censura especial. Aquele hangout bem especial porque temos uma data hoje, 20 de janeiro de 2021, é uma data especial, é o dia em que toma posse o presidente recém-eleito Joe Biden dos Estados Unidos da América, depois de uma eleição conturbada, com denúncias de fraudes, evidências ou não, ou indícios, e muita confusão, invasão de Capitólio, ou seja, foi uma reeleição, para ninguém botar defeito, bastante emoção, bastante controvérsia, enfim. Estamos aqui hoje com duas pessoas especiais, dois caras sensacionais, meus grandes amigos, para comentar sobre essa eleição tão conturbada, tão pitoresca, acontecendo coisas que não aconteciam há séculos, há pelo menos muitos anos aí na democracia americana. Então, vamos lá. Começo com você, Abel. Olá, meus amigos. Obrigado, Omar. Uma satisfação participar do programa. Um bate-papo sem censura, o que é muito importante. Sem nenhum tipo de censura, a gente pode falar livremente. Hoje, num mundo cada vez mais complicado em relação a isso. Também cumprimento aí meu amigo Góes. Nós vamos falar sobre o Inauguration, que amanhã, Inauguration, dia 20 de janeiro, que vai ter a posse do 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Jr. Os democratas voltam ao poder aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos mobilizaram mais de 20 mil soldados para proteger a cerimônia de posse do Joe Biden. Isso devido à invasão do Capitólio que ocorreu no dia 6 de janeiro, prevendo algum tipo de mobilização, principalmente dos apoiadores do presidente Donald Trump. Só para vocês terem ideia, o contingente de pessoas que está envolvido na proteção da capital é maior do que o contingente de soldados que foram à guerra do Afeganistão. Então, aqui nos Estados Unidos é tudo superlativo, Eles realmente estão criando um zelo muito grande para que não ocorra nenhum tipo de problema, tal qual ocorreu na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, que, no meu ponto de vista, morando aqui, conhecendo um pouco de americanos, como a gente acaba interagindo, morando aqui, obviamente, isso feriu o brio, o ego dos americanos, porque a última vez que o Capitólio foi invadido foi em 1817 pelo Império Britânico. O Capitólio, o Congresso americano, é a casa do povo, onde estão os representantes do povo, da democracia americana. Então, essa invasão realmente foi muito danosa. O Donald Trump acabou pagando um preço muito grande. Donald Trump, diga-se de passagem, foi um excelente presidente. A história não pode eliminar, apesar de que vão fazer de tudo para tentar eliminar. Ele fez um bom governo do ponto de vista econômico, teve grandes avanços aqui na América, mas, em minha opinião, o Donald Trump vai acabar saindo pela porta dos fundos. Tem que tomar muito cuidado para que, na história, ele não fique aí como um presidente páreo e fique esquecido. Porque os anos de Donald Trump não foram de todos ruins, ele fez, sim, grandes realizações, conseguiu desempenhar uma agenda muito positiva, principalmente do ponto de vista econômico aqui nos Estados Unidos. Lógico, criou muitos opositores, criou muita antipatia, criou muita polêmica, mas acabou aí perdendo as eleições. Não vou entrar no mérito da questão de fraude, já me posicionei anteriormente em relação a isso. O Joe Biden está sendo o presidente empossado, nessa data de 20 de janeiro, e o Trump, depois de séculos, é uma tradição secular aqui nos Estados Unidos, uma transição pacífica e ordenada de poder, o Donald Trump se recusou a participar da posse do Joe Biden no dia 20 de janeiro. Ele simplesmente não irá participar. Donald Trump sai da Casa Branca às 8 horas da manhã, horário local de Washington, e vai fazer uma pequena cerimônia de despedida da Casa Branca e convidou alguns dos seus correligionários e parceiros e apoiadores. Inclusive, o Michael Pence já anunciou que não irá participar dessa cerimônia. O vice-presidente se recusou a participar da cerimônia privada que Donald Trump vai fazer na Casa Branca da sua saída do seu governo. Não sei por qual razão, mas ele já anunciou, foi noticiado aqui na mídia americana, e o Michael Pence estará, sim, presente na posse do presidente eleito, no caso, será empossado, o Joe Biden. Então, é um país dividido, talvez, eu não diria tão dividido quanto na época da Guerra Civil Americana, aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem visto um país muito dividido,
o próprio Trump, presidente, acaba contribuindo com a sua postura. Né? Quem sou eu para julgar um presidente? Mas eu acho que, pela tradição da América, das suas instituições, uma transação pacífica, ordenada, seria bastante positivo, no meu ponto de vista, como o Barack Obama, que perdeu as eleições, né, no caso dos democratas, e esteve lá presente junto, dando a posse o Donald Trump. Eu acredito nisso, eu sou uma pessoa que acredito nas instituições, acredito na democracia, e acho que quanto mais fortes as instituições forem, melhor. É lógico, não sou o dono da verdade, você tem todo o direito de discordar de mim, e que bom, né, que somos livres para expressar livremente a nossa opinião. Então, vou convidar agora meu amigo Góes para falar e colocar aqui, nesse bate-papo descontraído, a sua posição, o seu posicionamento em relação à posse do Joe Biden, que vai acontecer no dia 20 de janeiro aqui nos Estados Unidos. Grande amigo Góes, é com você. Olá, que bom falar com vocês mais uma vez aqui, esse papo sem censura, estava falando contigo, Abel te ouvindo, também o Omar. É muito bom a gente poder ter um espaço, ter liberdade para poder falar sem censura, coisa que a gente já está vendo que não está acontecendo em algumas redes, algumas dificuldades. Isso é triste, é difícil, e a gente muitas vezes fica pensando, e temos que vigiar com isso. O Reagan falava isso, né? Que você precisa saber que a sua liberdade está a uma geração, você tem que lutar por ela. A liberdade é uma coisa conquistada. Então, quando a gente diz que ela é conquistada, os meus próprios atos fazem com que a minha liberdade seja garantida, né? Mas também a minha defesa, eu preciso defender esse espaço, né? Se eu ficar numa bagunça, se eu entrar numa esfera de desordem, eu mesmo estou contribuindo para perder a minha liberdade, né? E, para mim, o que aconteceu no Capitólio esses dias nos Estados Unidos é bastante vergonhoso. Não tinha só pessoas pró-Trump, tá claro que tinha pessoas de tudo quanto é lado que estavam envolvidos, tanto de uma ala como da outra. O pessoal, me parece, aquela passeata parece mais de 160 mil, 150 mil pessoas, mas não foi esse número que entrou. Se você for ver, percentualmente foi um número pequeno, mas a maneira como aquilo foi processado foi totalmente inadequado, e agora você tem lá 20 mil homens, uma segurança completa disso tudo. Agora, também, isso demonstra um pouquinho do que foi as eleições, né? As eleições também foi muito conturbada, muito bagunçada, não eu vou entrar nesse mérito, se voto pelo correio, não correio, mas, de qualquer forma, os Estados Unidos não saem fortalecidos dessas eleições, disso tudo que aconteceu, né? Com relação ao Trump não ir à posse, eu tenho dois pensamentos. Eu acho, assim, bacana você não ter um presidente, alguém que presidiu o país, que não é um político nato, que não viveu da política. Por exemplo, o exemplo contrário do Biden, que é um político que está ali no meio, o pessoal fala se é do Deep State, se não é do Deep State, se é do Establishment, não importa. É um político que estava ali, viveu da política todo esse tempo, e nós tivemos um empresário que entrou ali, como o Abel bem falou, fez um bom governo, estava super bem avaliado antes da pandemia, estava com pleno emprego nos Estados Unidos e tinha uma chance de levar facilmente, mas isso não ocorreu. Então, o Si não ganha jogo, o Si ficou para trás. O fato é que agora quem está sendo empossado amanhã é o Biden. Mas é bom você ter uma pessoa que é empresária e senta ali e tem uma outra visão, mas o lado ruim é o seguinte: o Trump deveria ir, na minha opinião, na posse. O político iria, porque o político parece que ele tem um sangue mais de barata do que um empresário. Ele aguenta muito mais essa questão de oposição. Ele vai lá, um político daria a mão, faria todo aquele, até chorava, ia tentar abraçar e sair na foto. Isso, às vezes, soa hipocrisia, mas um político, ele tem que ter esse jogo, ele tem que não só ter o jogo do convencimento, mas ele tem que mostrar o seguinte: ganhei, perdi, e vamos tontar daqui a 4 anos. Agora, se você se fecha, não vou,
não cumprimento. Isso fica ruim, demonstra uma pessoa desequilibrada, né? E uma pessoa num cargo público não pode ser uma pessoa desequilibrada, na minha opinião. Ela tem que ser uma pessoa que tenha condições de ter oposição, de ter o contraditório, enfim. Essa é a minha questão básica com relação ao Trump não ir na posse. Tomara que ele mude de ideia de improviso, mude de ideia e vá. Não sei, o Trump é cheio de graça, o Trump gosta de inventar muitas coisas. Agora, com relação aos Estados Unidos dividido, eu também concordo com a Bel, só que eu acho que fica um sentimento do Trump de quero mais. Eu tenho conversado com pessoas e tem pessoas que é pró-Trump. Agora, não precisa ser ele necessariamente, mas alguém que ele apoie. Não sei. Nós vamos ver daqui 4 anos, os democratas não querem sair daqui 4 anos, não sei se o Biden tem condições de tentar uma reeleição daqui 4 anos, que ele já vai estar bem velhinho, a gente não sabe como é que isso vai se dar. Os democratas terão suas dificuldades, com certeza, porque eles não são unânimes, mas tem um espaço para trabalhar e tem que trabalhar. Para finalizar o meu pensamento aqui, eu só acho que começa muito mal do ponto de vista da trilha sonora, né? Porque, sinceramente, eu quando vejo que na trilha sonora de amanhã teremos Lady Gaga e Anitta, eu digo assim, o negócio está muito ruim, é muito lá embaixo, entendeu? Mas, enfim, é o que tem para hoje, é o que vai seguir, a gente vai ter que seguir com isso e, democraticamente, temos que aceitar e servir ao país como deve ser feito. Bem, eu vou sem querer parecer isentão, né? Eu vou concordar um pouquinho com os dois, mas eu vou mais na linha do Góes. As instituições são importantes, obviamente, não tem como se manter a democracia sem instituições funcionando de forma perfeita. Mas, como eu sempre digo, a instituição ela é uma ideia abstrata, né? As instituições elas são quem as representa naquele momento, né? Como o pessoal diz muito aqui, o STF, não sei o quê, você tem que falar de alguns ministros do STF, alguns... Não, quando eu digo STF, eu já quero, quando eu falo assim, esse STF é uma vergonha. Não é a instituição STF, é esse quadro que compõe o STF, né? E aí as pessoas fazem uma confusão proposital para querer colocar como algo antidemocrático. Ele quer acabar com o STF. Não. Mas a verdade é que a instituição ela é quem a representa naquele momento. Então ela pode ser bem representada e pode ser mal representada. Então a gente tem que ter freios e contrapesos, e claro, a democracia americana tem muito mais isso do que a nossa aqui, não dá nem para comparar, mas eu não sou de confiar cegamente na instituição, porque quem representa a instituição são homens e mulheres e são corrompíveis, são pessoas de falhas, né? Então, indo para o lado mais do que o Góes falou, assim, é muito temerário. O Trump pode ter feito tomado algumas atitudes que ajudaram a essa polarização, não a invasão do Capitólio, porque os tweets dele são claros, né? E essa vontade aí do Deep State, da grande mídia de colar essa culpa nele, de que quem invadiram o Capitólio porque ele mandou. Mentira. Quem viu os tweets do Trump sabe que em nenhum momento ele falou de invadir, ele usou a palavra marchar até o Capitólio, pacificamente, ele ainda colocou isso no tweet dele, pacificamente, e exigir, para um protesto normal, como todo mundo pode fazer, democrático o protesto. Pelo menos até ontem era, né? Não sei se na América de Biden vai ser tolerado o protesto. Que não seja Antifa e Black Lives Matter, né? Diga-se de passagem. Então, assim, é temerário porque até o Mike Pompeo, que era o vice do homem lá, do Homem Laranja, tirou o corpo fora, na hora que ele mais precisou para botar essa pressão, para pelo menos haver uma investigação séria, que a verdade é que não houve uma investigação séria, entendeu? Dos indícios, né? Das supostas fraudes. É como acontece aqui no Brasil, o pessoal falou assim, não, vamos botar o voto impresso e tal. Não, porque o voto impresso é um retrocesso, e não sei o que, não vai adiantar nada. Pô, coloca. Faz uma eleição com voto impresso. Se for melhor, se vê que for uma coisa boa,
foi uma coisa que ajudou numa recontagem, numa dúvida, um partido pediu uma recontagem, você tem como auditar e tal, foi bom, foi bom. Se ficou ruim, se deu algum problema, se demorou mais a eleição, se acabou atrapalhando, aí na próxima eleição a gente volta para uma... Mas o problema é que a pessoa, quando aquilo não vai de encontro ao plano dela, ao projeto ideológico dela, ela não quer nem tentar. Tu vê que a Suprema Corte americana não julgou nem o mérito da ação do lado do Texas. Eles já chegaram falando, não, ó, o Texas não tem direito de pedir isso, porque ele não foi prejudicado. Um Estado não pode entrar com uma ação contra outro Estado. Ele não julgou o mérito, ele não falou se o mérito era válido ou não. Porque, ao meu ver, era válido. Né? Se alguns dos estados lá fizeram mudanças no processo eleitoral à revelia do que prevê a Constituição, que todos os 50 estados assinaram, na figura de um dos estados, eu me senti lesado. Pô, eu segui certinho o que a gente assinou aqui. O que a gente combinou e assinou. E o fulano ali mudou ao bel prazer dele, mas enfim. Voltando ao raciocínio, né? Então, o que acontece? O Partido Democrata se radicalizou muito nos últimos tempos, né? A gente vê que a cara do Partido Democrata há anos atrás era John F. Kennedy, que era claramente um anticomunista, a favor da vida, a favor da família. Hoje, se John Kennedy fosse vivo hoje, ele seria considerado extrema-direita pelo Partido Democrata. Então, para você ver a radicalização à esquerda que aconteceu na política americana ao longo dos últimos, pelo menos aí, ao longo dos últimos 30 anos. Então, assim, quando você tem o Joe Biden, que é um cara do Deep State, o cara que, como o Góes falou, o cara que viveu de política, diferente do Trump, que era um outsider, e você tem uma Kamala Harris como vice, que é extremista, a gente sabe que ela é extremista, é socialista, né? E aí você para pensar que qualquer coisa que acontece de hoje para amanhã inviabilize o Joe Biden, ela assume. Você tem uma socialista, né, na presidência da maior potência capitalista do mundo, da maior democracia do mundo. Pensa nisso, a pessoa vai falar, poxa, mas tu acha que ela vai dar um golpe, ela vai chegar e vai botar tanque na rua e vai tomar os meios de produção e estatizar tudo? Não, quem acha isso parou na definição de revolução comunista nos anos 30, né? Hoje em dia, os países socialistas e comunistas, eles fazem a revolução cultural, eles vão mudando as pautas, eles vão corroendo a democracia de dentro para fora. Quando chega a um estado totalitário, basta ver a própria Venezuela. Claro, não estou comparando o tamanho de países, né? O tamanho de instituições e democracias, mas a Venezuela nos anos 90 era um dos países mais ricos da América Latina. Né? Todo mundo dizia que Caracas seria a Nova York latina, né? E você vê que ali em 98, quando entra o Chávez, ele entra se dizendo um liberal, que jamais estatiza. Todo mundo, não, é porque o pessoal tem medo de você ser um cara muito à esquerda, estatizar ele. Não, o mercado pode ficar tranquilo, que está tudo certo, que vou manter as reformas estruturantes para o nosso país se modernizar. E ele foi correndo aos pouquinhos, foi correndo, aí você vai aparelhando uma corte suprema ali, vai aparelhando o judiciário aqui, as cortes menores aqui, e você vai, quando chega no Nicolás Maduro, o cenário está pronto. Então, assim, o meu medo não é que a Kamala Harris vai fazer alguma coisa, é que ela comece um processo de corrosão da democracia americana, ela e o Biden, principalmente se eles conseguirem se reeleger daqui a 4 anos, ficarem 8 anos no poder, para daqui a, de repente, 16 anos, ou 8 anos, ou 12 anos, os Estados Unidos esteja à porta aí de uma ditadura socialista, entendeu? Comunista. Então, assim, hoje falar isso pode parecer absurdo, mas se alguém falasse isso nos anos 90 da Venezuela, também falariam, pô, você é doido. País rico, cheio de petróleo, nunca vai acontecer um negócio desse. Então, assim, então, indo por esse lado do que o Góes falou, eu tenho muita preocupação com o que estão tentando fazer com o Trump também, porque o Trump ele foi um fenômeno em que ele reaproximou o Partido Republicano dos mais pobres. Como eu falei, a esquerda se modificou. A esquerda hoje é uma esquerda identitária, a esquerda é um comunista de iPhone, como o pessoal diz, né? A esquerda aqui no Brasil é a esquerda da Vila Madalena e do Leblon. Os votos do pessoal da galera do PSOL fica nesses redutos de classe média alta. Então, realmente, o proletário foi meio que abandonado, né?
Então, o Trump ele se reaproximou dessa galera, do trabalhador americano, trabalhador médio americano. Então, assim, eles se sentiram representados pelo Partido Republicano, e esse era um movimento que ameaçava muito essa hegemonia da esquerda. Eles se assustaram com isso. Tanto que quando eles viram a votação do Trump entre negros e latinos e mulheres, não foi porque negros, latinos e mulheres, é porque esses negros e latinos e mulheres eram trabalhadores. Então eles deixaram um pouco essa parte identitária de lado e viram que o cara melhorou a economia, diminuiu o desemprego. Eles melhoraram nesses 4 anos do governo Trump, eles melhoraram de vida. Então eles votaram no cara. Então, assim, tentando jogar essa culpa do Capitólio nas costas do Trump, esse pedido de impeachment aí, sem pé e sem cabeça, sem nenhum lastro na realidade, entendeu? Para tentar realmente, como o Góes falou, tentar varrer, tentar destruir, tirar o Trump ser identificado nos livros de história americana como um pária, como um governo que não funcionou, como um cara antidemocrático. Eles estão querendo realmente destruir esse movimento. Porque o Trump ainda é muito forte, gente. Basta vocês pensarem que o Trump teve uma votação maior do que a do Obama. Só que o Biden foi um sucesso, diga-se de passagem, muito estranhamente, que superou o cara que superou o Obama, né? Em número de votos. Então, assim, é um cara que vem muito forte daqui a 4 anos. Não sei qual o plano do Trump, se ele vai realmente querer se tentar voltar à presidência daqui a 4 anos. Mas para evitar isso, para matar ali no nascedor, eles estão tentando destruir o Trump com esse pedido de impeachment sem pé e sem cabeça. E a mídia o tempo todo batendo no cara, como já vinha batendo, né? E agora ele apanhava enquanto presidente, era censurado pelo Twitter, apanhava da mídia. Agora que ele é um cidadão comum, vocês não imaginam o que vai acontecer com ele, né? Então, assim, me preocupa muito. Então, como eu disse lá no início, confio nas instituições? Confio, até a página 3. Porque esse novo método de corrosão da democracia não tem instituição que possa pará-lo, se você não tiver com aquela frase muito clara de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Papo Sem Censura super especial. Ouça o que os 3 falaram aqui, tire suas conclusões, que é isso que é o bonito da democracia, né? Como o Abel falou aí, o legal é esse, a gente discordar e a pessoa que nos ouvir os 3 e tirar a própria conclusão. Por isso que esse aqui é o Papo Sem Censura. Porque todo mundo pode falar aqui, tem todas as correntes ideológicas, todas as opiniões, e isso aqui é o legal. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, é claro, para manter sempre se manter sempre atualizado nas questões de geopolítica, economia, enfim. Vamos ficando por aqui. Um abraço, meus amigos. Abraço a quem está nos assistindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.